A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, do nosso devocional Simply Pentecostal. Estamos aqui mais uma vez, mais um sábado para juntos lermos a palavra de Deus e estou muito feliz que você possa ter chegado até aqui juntamente conosco. Estamos chegando, mais alguns diazinhos e estamos celebrando este linda época do ano chamada Natal, onde nós podemos, nos alegrar como família, como igreja, sobre não somente a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas aquilo que Ele veio trazer-nos a cada um de nós, como salvos em Cristo Jesus, regozijamo-nos pela salvação tão maravilhosa que Ele nos concedeu. Portanto, nós vamos hoje, especialmente, ler o capítulo 32 do livro de Jeremias. E dessa maneira, nós vamos dar continuidade àquilo que Jeremias estava escrevendo num livro sobre como Deus prepara o seu povo e fala e dá promessa para eles acerca de um tempo vindouro e aquilo que Deus irá fazer com o seu povo. Amém? Portanto, abra sua Bíblia, se você a tem, e vamos ler a palavra de Deus. Os primeiros 25 versículos nós estaremos lendo hoje e no próximo sábado daremos continuidade até o versículo 40. Portanto, diz assim a palavra do Senhor. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Vocês vão notar que neste capítulo tem muita história, tem muitos nomes, tem muita prática mostrando para o povo, Deus revelando a eles, lembrando a eles de tudo que Deus fez para com o seu povo e como Deus chega até este ponto. Portanto, nós vamos ver que Deus começa falando para Jeremias sobre o ano 10º de Zedequias. Zedequias era o rei de Judá, que foi levado para o cativeiro, depois de serem arrancados os seus olhos ali, quando ele estava fugindo, e neste momento Zedequias tinha seus 35 anos, porque se nós lermos em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 11, vai nos falar exatamente que ele começa a governar, reinou 11 anos, e aqui nos mostra que ele estava no seu 10º ano e automaticamente dizendo também o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Portanto, versículo 2 nos diz: cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia Jerusalém, e Jeremias o profeta estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Portanto, já estava o cerco de Nabucodonosor. Eu quero que você possa, ver esta imagem comigo. Judá, Jerusalém, estava cercada por Nabucodonosor. Um ano mais e Zedequias estaria indo, sendo levado para o cativeiro juntamente com todas as outras demais pessoas, e a Bíblia nos diz que Babilônia havia cercado Jerusalém, e com isso a Bíblia nos diz que Jeremias, ele não estava livre. A Bíblia nos fala que o rei Zedequias o havia prendido no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Versículo 3. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis? Então vocês vão ver que esta foi a pregação de Jeremias para Zedequias, para o povo, e por causa disso, o rei Zedequias prende a Jeremias no pátio da guarda do palácio do rei, da casa do rei. E então ele continua, versículo 6. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Vamos ver então que Ananel, ele é
primo de Jeremias, filho de Salum, tio de Jeremias, e ele está pedindo para ele comprar uma herdade que estava em Anatote. Nós vamos lembrar do capítulo 1 de Jeremias, que Anatote era aquela cidade nos termos de Benjamim, da tribo de Benjamim, aonde vivia sacerdotes. Era uma cidade levítica, na qual então Jeremias, ele vivia, seus pais viveram ali, ele veio dali. E agora o seu primo está pedindo para ele, olha, paga o resgate, vem ser o remidor da terra aonde eu estou morando, aonde nós temos ali uma terra em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hananel. Isso foi o que Deus disse para Jeremias. Então, passa-se o tempo e vem, pois, a confirmação. Veio, pois, a mim Hananel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse, compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra para ti. Então, Jeremias, entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Hananel, filho do meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. Subscrevi o auto, ou seja, a escritura daquela terra, e selei-o. Ele foi confirmado por testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei o auto da compra, ou seja, a escritura da compra, tanto que estava selado conforme a lei e os estatutos, como que estava aberto. Veja que você tem uma imagem maravilhosa daquilo como o costume era feito da compra, da venda, de um resgate de uma terra aí. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazeías. Nós vamos ver em alguns capítulos que Mazeías era sacerdote em Jerusalém. Portanto, Baruque, esta pessoa, este levita, este sacerdote que trabalhava no templo, que era amigo de Jeremias. Jeremias, então, dá para ele a escritura e ele diz o seguinte, perante os olhos de Hananel, filho do meu tio, perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma estes autos, ou estas escrituras, este auto de compra, tanto selado como aberto, e mete-os num vaso de barro para que se possam conservar muitos dias. Irmãos, isto era um costume, não é? Muito praticado. Quando você tinha um documento importante, este pergaminho, não é? Ele era escrito e ele era colocado e selado num vaso de barro para poder permanecer, para poder estar por muito tempo. Se nós lembrarmos das escrituras, dos achados do Mar Morto, foram assim que foram achados os livros, a palavra de Deus, os pergaminhos, escritos, colocados, não é? Em vasos de barro e escondidos. E ele continua, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei o auto da compra para Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, não te é maravilhosa demais coisa alguma. Tu usas de benignidade com milhares e torna a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste, a partir do versículo 20, nós vamos ver Jeremias dando um histórico daquilo que Deus ele fez com o seu povo. E ele diz assim, tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje,
tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome, qual é o que tens neste dia. E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto. E lhe deste esta terra que juraste a teus pais, que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela, e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo que lhes mandaste que fizessem, eles não fizeram, pelo que ordenaste lhes sucedesse todo este mal, ou seja, tudo aquilo que eles estavam vendo. Eis aqui, e agora ele volta-se para o presente, o que estava acontecendo. Eis aqui os valados, ou seja, aquelas montanhas, o cerco que havia sido feito por Nabucodonosor. Já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada e pela fome, pela pestilência, e o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Veja que Jeremias, nos capítulos anteriores, ele passou anos profetizando, falando, mostrando o que haveria de vir, e ele chega agora, estamos num ponto da história em que os exércitos já estão cercados e tudo se está cumprindo que o profeta Jeremias havia falado. Entretanto, na sua cabeça, no seu coração, ele está vendo tudo aquilo, ele está ouvindo a promessa de Deus e ele está ouvindo o que Deus disse para ele para comprar uma terra, resgatar uma terra. Nós concluímos o versículo 25 dizendo aquilo que Jeremias ele fala. Depois de dizer todo esse histórico, ele diz: contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. Você pode imaginar agora, Jeremias é o profeta de Deus e ele fala e ele está seguro, ele tem a promessa de Deus, ele tem a palavra de Deus dizendo: eu vou destruir este povo, mas eu vou trazê-los de volta. E como uma promessa para poder mostrar, a fim de confirmar que Deus iria trazer o seu povo de volta do cativeiro, Deus pede a Jeremias, e isto era algo, uma prática bem comum, que Deus algumas vezes mandava que os profetas pudessem encenar uma situação para poder mostrar a realidade daquilo, ou presente ou futura, para o povo. E Deus pede a Jeremias para fazer a compra dessa escritura. Para que Jeremias está dizendo? Nós estamos vendo que Nabucodonosor está aí, a terra está cercada, mas contudo tu me estás dizendo para comprar a terra de Anatote. Então, para quê, irmãos? Para poder confirmar, assim como Deus ele disse a Jeremias, para redimir a terra da sua família. Por quê? Porque haveria novamente, o povo de Deus haveria de regressar. E por que é que ele pediu que aquela escritura pudesse ser guardada num vaso de barro, selada, guardada, em primeiro lugar, para poder ter aquele documento legal da terra que ele comprou. Mas, em segundo lugar, 2 documentos foram feitos. Um selado, o outro aberto. Um para poder dar na escritura daqueles que estavam vendendo ou que estava se comprando aquela terra. Mas a segunda, quando se cumprisse a palavra do Senhor, aleluia, ali estava a prova da profecia que Jeremias, ele trouxe à casa de Israel, à casa de Judá, e que ali estava se cumprindo, que eles haveriam novamente de voltar para a sua terra e fazer e cumprir tudo aquilo que Deus havia determinado. Concluímos com o quê? Concluímos dizendo: Deus, ele age muitas vezes de maneira que não faz sentido para a nossa vida. Assim como Jeremias está perguntando: Senhor, tu mandaste eu comprar isso, mas olha a condição em que nós estamos. Nós vamos lembrar que Deus, conforme nos fala a carta de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, que Deus ele usa as coisas,
loucas para confundir as sábias. Deus, ele usa as coisas fracas para poder confundir as fortes. Deus, ele usa as coisas vis, as desprezíveis, aleluia, aquelas que não são, para confundir as que são, aleluia. Meus queridos e amados irmãos, talvez você, como eu, já temos passado por um período da nossa vida que Deus, ele age de uma maneira que você diz, isso não faz sentido. Entretanto, nós sabemos pela sua palavra e pela experiência cristã e pentecostal que nós vivemos, aleluia, como igreja do Senhor, que o nosso Deus, os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. E sim, Deus vai usar de coisas e maneiras que não fazem sentido para a nossa vida, para o contexto humano. Mas lembre-se, é Ele que está falando, é Ele que está fazendo, é Ele que está prometendo. E quando Ele fala, quando Ele promete, quando Ele age, aleluia, não há como você voltar atrás e dizer, não é Deus, aleluia, porque o nosso Deus faz e Ele usa essas coisas que não são para confundir as que não são. Se nós lembrarmos na história da Bíblia Sagrada, nós vamos ver um homem como Noé, que Deus, ele coloca o destino de uma humanidade em um homem já velho com seus 600 anos, seus 3 filhos, uma arca e um monte de animal. E irmãos, aqui estamos nós para comprovar de que a palavra de Deus, o agir de Deus, muitas vezes que nós não podemos compreender por que ele está agindo assim, mas ele salvou e salva esta humanidade. Nós vamos ver a Davi, um homem que, jovenzinho, adolescente, e o destino da vitória de uma nação, de um exército, foi colocado na sua mão quando ele foi enfrentar aquele gigante. Você pode dizer, esta não dá para poder você entender esta realidade, mas Deus usa as coisas que não são. Deus age de maneira que você não pode entender muitas vezes, mas confie nele, aleluia, porque você vai ver hoje, amanhã, depois, anos depois, você vai ver o cumprimento daquilo que um dia nós pensamos, isso não tem sentido, ou mais, para ele tem todo sentido, porque ele é soberano e ele assenta no seu trono e ele faz tudo o que lhe apraz, e a ele tem o controle de toda a humanidade, de todo o mundo, de toda a natureza, de todos os seres celestiais, aleluia, de todos os reinos dessa terra, e do reino da luz, como do reino das trevas, tudo está debaixo do domínio do nosso Deus. Portanto, ainda que ele faça hoje para você algo que não tenha sentido, como foi para Jeremias, lembre-se, aleluia, haverá um dia, chegará o dia que se cumprirá a vontade dele e você vai entender, realmente, não entendi naquele dia, mas hoje faz todo sentido, aleluia. Assim, meu querido e amado irmão, que o Senhor possa vos abençoar, não somente neste sábado, neste fim de semana de Natal, que o Senhor Jesus possa abençoar a você e a sua família e conceder grandiosas bênçãos neste novo ano que nós vamos entrar. Que o Senhor Jesus te abençoe.